Então, essas duas dificuldades, elas pesam muito na hora do professor não dar essa aula com a tecnologia. Então, ele fica inseguro por não ter certeza, não ter tanto domínio daquela ferramenta que é a tecnologia, e o outro ponto é que o professor sente que ele talvez não vai saber utilizar da forma correta, que ele não vai conseguir traçar um objetivo claro utilizando com a tecnologia. Hey Teacher! Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Go Teachers! Aqui eu falo sobre estratégias para você, professor de inglês, aumentar o interesse da sua turma. Eu sou a professora Juliana Batista e o tema do nosso episódio de hoje é como superar as dificuldades com a tecnologia para montar aulas mais interessantes. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão da tecnologia e de como ela interfere no nosso ensino, de como ela interfere no aprendizado dos nossos alunos. Então, primeiramente, muito bom dia, que bom estar aqui com vocês hoje. Eu fico muito feliz de estar podendo fazer essas lives de aquecimento para o meu evento, que vai ser no dia 4 de fevereiro, às 22 horas. Vai ser um webinário muito especial, chamado The REK. Então, vai ser muito especial, vou falar sobre todas as formas que eu conheço para aumentar o interesse dos seus alunos nas suas aulas de inglês. Também eu vou dar um bônus especial para as pessoas que se inscreverem nesse evento. Então, se inscreva nesse evento para você ganhar uma ferramenta que vai te ajudar a manter a motivação, o interesse dos seus alunos durante todo o bimestre. Combinado? Não se esqueça de se inscrever e também de participar do canal do Telegram, onde eu vou postar todas as novidades sobre esse evento. Certo? Então, vamos partir lá para o nosso tema de hoje. Estou meio rouca hoje. Eu vou colocar aqui só um segundo. Vou colocar nosso PowerPoint. Certo. Deixa eu ver. Agora foi. Já beberam água hoje? Bora lá. Como superar, então, as nossas dificuldades para dar aulas mais interessantes? Primeira coisa, o que a gente pode falar sobre a tecnologia? A gente já sabe que a tecnologia faz parte do nosso dia a dia, a gente já está até acostumado com ela. A gente usa ela ali nas mensagens instantâneas, a gente usa o tempo todo com o WhatsApp, fala com a família, fala com os amigos, manda mensagem para o chefe avisando que vai chegar atrasado, ou acaba avisando alguma coisa que deu tudo certo. A gente usa as mensagens instantâneas hoje em dia, é muito comum, e que há um tempo atrás não era possível, a não ser que você tivesse... se a gente for parar para pensar, antigamente tinha que fazer ligação. Depois a gente teve as mensagens instantâneas, mas precisava entrar no computador e ter acesso a uma internet de escada. E hoje em dia não, hoje em dia, no mesmo minuto, no mesmo instante, você consegue mandar uma mensagem, perguntar alguma coisa, ter uma resposta de alguma coisa importante. Então, hoje em dia já faz parte do nosso dia a dia as mensagens instantâneas. Também agora a gente tem essa questão do acesso aos bancos no nosso celular, então a gente consegue enviar dinheiro na hora, a gente consegue programar um pagamento, a gente não precisa mais sair de casa para mexer com essas coisas de dinheiro. Outra coisa também é receber a notícia em tempo real. Então, às vezes, você está ali no meio da sua aula, você recebe uma notificação, você já sabe o que está acontecendo no mundo, você é avisado, a gente consegue ler jornais pelo celular, a gente consegue acompanhar aqueles sites de notícia. Então, ficou muito mais fácil. A tecnologia, ela já faz parte do nosso dia a dia, já faz parte da nossa rotina. E quando a gente fala de trazer a tecnologia para a sala de aula, antigamente a gente encontrava muita relutância por parte dos professores. Alguns professores tinham um pouco de insegurança ou acreditavam que a tecnologia não fazia tanta diferença sendo usada em sala de aula. E a gente percebe que hoje em dia já começou a diminuir, até por causa dessa questão de já estarmos utilizando a tecnologia diariamente, faz parte da nossa rotina. Então, é uma coisa que a gente já está mais habituado, a gente já está mais familiarizado. Então, isso já se tornou uma coisa mais tranquila, assim. Já é uma pauta em que muitos professores querem aderir, o uso da tecnologia em sala de aula. Mas qual é o problema, então? Por que a gente ainda fala de utilizar a tecnologia em sala de aula como um planejamento? Por que a gente não fala de sendo utilizado já na prática, já que é uma coisa que faz parte do nosso cotidiano? Por que não se vê utilizar tanta tecnologia em sala de aula? Bom, um dos pontos é que muitos professores apoiam o uso da tecnologia em sala de aula, mas têm dificuldade em lidar com a tecnologia.
Então, às vezes, o professor, ele domina aquela parte ali do WhatsApp, domina ali entrar no Facebook, mas não domina outras questões para dar aquela aula mais interessante para os alunos. Outra coisa é que alguns professores sentem falta de receber uma formação voltada para essa área da tecnologia. Então, eles se sentem inseguros por não ter uma base de como ensinar, de como dar essa aula com a tecnologia, para tornar essa aula mais dinâmica, para tornar essa aula mais interessante. Só um segundo. Então, essas duas dificuldades, elas pesam muito na hora do professor não dar essa aula com a tecnologia. Então, ele fica inseguro por não ter certeza, não ter tanto domínio daquela ferramenta que é a tecnologia, e o outro ponto é que o professor sente que ele talvez não vai saber utilizar da forma correta, que ele não vai conseguir traçar um objetivo claro utilizando com a tecnologia. Então, esses dois problemas acabam interferindo, e quando a gente fala... se a gente fosse ver um gráfico, eu tirei essas informações aqui desse site, Revista Educação. Eles fizeram uma pesquisa com alguns professores e eles encontraram umas informações bem interessantes. Com relação a essa capacitação para o uso da tecnologia em sala de aula, 70% dos professores não realizaram essa formação continuada que foi oferecida pela Secretaria da Educação daquela determinada região. Então, 70% não quiseram aderir, não tinham interesse. E pode ser por uma dessas questões aqui, no caso, ter dificuldade com a tecnologia e acha que não vai conseguir. Daí, 20% que fizeram dos 30%, né, que fizeram essa capacitação, 20% gostaram muito, acharam que foi muito útil, que fez diferença na vida tanto das aulas deles, como na vida dos alunos, que ficaram mais interessados, mais engajados nas aulas. Então, esses 20% sentiram total diferença. E ali, aquele laranjinha, são os 10% que decidiram não se posicionar. Mas, então, a gente percebe que essa pesquisa que foi feita alguns anos atrás, faz uns 4, 5 anos que foi feita essa pesquisa, e a maioria dos professores não quiseram fazer a formação continuada, ficaram inseguros, ou talvez sentiram que aquilo não era necessário, não era importante. E é isso que acontece, a gente acaba perdendo uma chance de utilizar essa ferramenta que é tão importante, que é a tecnologia. É uma ferramenta que nos ajuda muito, nos ajuda a poupar tempo, nos ajuda nas nossas explicações. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, já chego lá. E eu achei essa tirinha, essa charge, que faz todo sentido para nós hoje em dia. Os nossos alunos, eles estão tão acostumados com a tecnologia que qualquer dia, quando a gente estiver ensinando o alfabeto, a gente vai chegar ali no H, eles já vão trazer aquela parte do endereço eletrônico, HTTP, e continuar. Mas, brincadeiras à parte, é isso mesmo, os nossos alunos já estão muito acostumados com as tecnologias. Eles praticamente já nascem com acesso à internet, eles já nascem com esse acesso a um celular, às plataformas de vídeo, logo eles já começam a mexer com as redes sociais. Então, hoje em dia está muito avançado, né? Quando eu paro para pensar assim, na minha época, era assim, eu via aquele Windows 95 começar a ser utilizado. Então, eu paro para pensar sobre isso hoje, pouquíssimas crianças tinham acesso a uma internet, às plataformas de vídeo, às informações que hoje a gente tem no Google. Hoje em dia está muito mais fácil, na mesma hora está na mão deles o celular, que já tem acesso a tudo isso. Então, para eles já é uma coisa natural, é uma coisa que já faz parte dessa realidade deles. Agora, vamos falar uma coisa. A gente está falando aqui sobre utilizar a tecnologia para dentro de sala de aula, para a gente trazer a tecnologia, mas o que não é utilizar essa tecnologia em sala de aula? Não é permitir que seus alunos utilizem o celular o tempo todo durante sua aula, ou outros aparelhos eletrônicos. Não é isso, não é a gente liberar geral e deixar que eles façam o que quiser na nossa aula. Também, utilizar essa questão da tecnologia não é a aula focada somente na sala de informática. Eu não estou falando que para você dar uma aula com a tecnologia, você tem que levar os seus alunos para a sala de informática, chamar o professor da informática, ligar aqueles computadores todos. Não é isso. Quando a gente está falando de tecnologia, não é esse o ponto. Mas, por que a gente tem que se esforçar em trazer, então, essa tecnologia para a sala de aula? Quais são os benefícios que a gente vai conseguir trazendo essa tecnologia para dentro de sala de aula?
Uma é o ponto que a gente já está falando aqui nesse episódio, que faz parte da realidade, do cotidiano dos nossos alunos. Então, é uma coisa natural para eles, é uma coisa que eles utilizam para, quando eles estão assim com tempo livre, é o que eles utilizam para prender a atenção deles. Então, se eles já utilizam isso para prender a atenção deles, nós, professores, temos que utilizar essa ferramenta valiosa para também conseguir a atenção deles mais com o objetivo correto, né, para o lugar, para o destino correto. Também ela ajuda a captar essa atenção, esse interesse dos nossos alunos. Então, durante sua aula, quando você utiliza a tecnologia, você consegue captar essa atenção dos seus alunos de uma forma muito mais fácil, sem precisar ficar ali chamando a atenção do aluno. Ele já fica mais, uma coisa mais espontânea para ele te dar atenção nessa sua aula com a tecnologia. Outra coisa, facilita na nossa explanação da matéria e na memorização dos nossos alunos. Então, quando a gente está explicando, a tecnologia pode servir de base, de apoio, a gente consegue materiais complementares com a tecnologia que vão facilitar o entendimento do aluno e a memorização dele. Mas um ponto interessante é que a tecnologia deixa a nossa aula mais dinâmica, a gente consegue envolver nossos alunos, consegue trazer eles para participarem das nossas aulas. Então, esses benefícios que a tecnologia nos traz é realmente assim, um ponto muito bom. E a gente tem que pensar que a tecnologia está mais perto de nós do que a gente imagina. Então, a gente consegue sim trazer a tecnologia para dentro de sala de aula. Então, para resumir os pontos da tecnologia, ela desperta o interesse dos nossos alunos, fazendo com que eles deem atenção ao conteúdo que está sendo explicado ali naquela aula. Então, um conteúdo que talvez você tenha muita dificuldade em trazer a atenção dos seus alunos por ser um conteúdo muito detalhado, por ser um conteúdo muito profundo, com a tecnologia você consegue aproximar esse conteúdo da realidade do seu aluno, fazendo com que ele fique engajado na sua aula. Desperta a curiosidade da turma. Quando você traz uma ferramenta nova para a sala de aula, os seus alunos ficam ansiosos para ver como que você vai utilizar aquilo, como que você vai ajudar eles a entender aquela matéria por meio daquela parte da tecnologia. Então, a gente desperta a curiosidade da turma. Também a gente consegue trazer temas que talvez não fossem possíveis sem a tecnologia, e por isso os nossos alunos também ficam curiosos. Melhora a produtividade dos nossos alunos, eles conseguem desenvolver mais a aula, conseguem trabalhar mais sobre isso, e facilita as explicações e atividades práticas. Então, uma coisa que talvez fosse só teórica, que você não conseguisse trazer na prática, um assunto na prática, você agora consegue trazer tanto essa questão da prática, como essa questão da realidade, de onde o aluno vai utilizar aquele conteúdo. Então, fica muito mais fácil utilizar essa ferramenta. E aí eu queria contar um pouquinho para você uma experiência que eu tive com uma professora de literatura, que era minha professora de literatura no ensino médio. E quando eu falo de literatura, eu não sei se você já teve curiosidade para ver um pouco mais sobre literatura, mas a literatura, ela acaba se tornando uma matéria muito maçante pela questão de quantidade de informações que a gente tem que ver, que a gente tem que entender, que a gente tem que estudar para poder analisar as obras literárias. Então, tanto aquela parte de pintura, como aquela parte de obras escritas, como aquela parte das cantigas, tudo aquilo exige bastante atenção, a gente precisa estudar vários detalhes. E isso acontece porque essa questão das obras literárias, elas não utilizam só aquilo que está ali no texto, ou só aquilo que está na obra de arte, ela vai muito mais além, ela conversa com aspectos que são externos, ela conversa com a questão do contexto da época que ela foi escrita, do contexto da época que ela foi pintada, e a maioria das obras tem essa questão de utilizarem uma linguagem que está fora do nosso cotidiano agora. Então, são palavras que já alteraram o seu sentido, são palavras que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Então, torna muito mais difícil de compreender o sentido daquela frase dentro daquela obra literária. E das pinturas também. Eles têm essa questão de uma simbologia, de uma coisa cultural da época que eles acreditavam, e hoje em dia a gente nem fala mais sobre essas crenças, nem fala sobre a cultura que eles tinham naquela época. Então, por isso, a literatura pode se tornar um conteúdo, uma matéria muito maçante nessa questão de a gente precisa ter muitas informações, carregar esse conhecimento prévio para poder entender qual é o real significado. E aí, o que acontece? A gente tem esses fatores externos
que é uma cultura da época que a gente não vê hoje em dia. Então, a gente pode ter essa lacuna ali para poder entender aquela matéria. Claro, isso deixa os nossos alunos desinteressados. Quando é uma coisa que eles não estão entendendo, uma coisa que não faz parte da realidade deles, então acaba não sendo relevante para os alunos. Eles não entendem, não sabem qual é a importância, acaba perdendo interesse, perdendo a motivação, até porque não está entendendo uma coisa que a gente está acostumado a fazer leituras, pegou ali uma leitura do tempo antigo, que tem palavras diferentes, que não faz sentido, acaba desmotivando aquele aluno, ele já acha que ele não vai conseguir entender aquela matéria. Mas voltando no caso da minha professora de literatura, ela era uma professora que utilizava a tecnologia ao seu favor. Ela conseguia trazer a tecnologia para dentro da sala de aula e transformar a aula de literatura dela. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o que ela fazia. Quando ela ia planejar essa aula dela, então a gente acompanhava, seguia o ritmo da apostila, né, os temas, os conteúdos que a apostila sugeria, ela seguia aquela sequência. E quando ela ia planejar essa aula, que ela via ali o tema da apostila, ela reunia a maior quantidade de recursos que ela conseguia. Então, ela trazia imagens, essa questão de imagens pode ser, assim, objetos antigos que eram utilizados na época, que não são mais utilizados hoje. Ela trazia imagens de como que eles fizeram, assim, uma pintura da pessoa que fez aquela obra de arte, que antigamente não tinha as fotos, né? Então, eles faziam pinturas com o rosto daquela pessoa. Ela trazia esse tipo de imagem, trazia imagens de outras obras de arte similares, outras obras literárias que também traziam o mesmo sentido. Trazia alguns vídeos de pessoas que tentam refazer hoje algumas técnicas que eram utilizadas, alguns vídeos de uma ilustração, de uma encenação de como aconteciam as coisas antigamente. Também os áudios, algumas cantigas, eles eles regravaram as cantigas, então é possível a gente ouvir um trechinho das cantigas, mesmo com as palavras antigas, a gente consegue entender ali qual era a intenção, qual era o ritmo que eles utilizavam naquela obra. Trazia também as referências de onde eles tinham tirado, às vezes ali no texto, a gente verificava que tinha uma referência que não fazia sentido para a gente. Por que ele tinha usado isso como ilustração? Então, ela trazia também qual era a referência daqueles pontos que a gente estava vendo ali naquele contexto, naquele tema. Depois que ela reunia todas essas informações de imagem, vídeo, áudio, referência, todos os recursos que ela conseguia, ela montava um PowerPoint parecido com esse que eu estou mostrando aqui para vocês. Ela montava uma apresentação e ela colocava todas essas informações aqui no PowerPoint. Ela colocava tudo bonitinho, tudo em uma sequência, para no final poder utilizar na explicação dela, para a gente poder entender qual era o ponto, qual era o objetivo daquela aula. Então, ela passava tudo isso para o PowerPoint, levava a gente para a sala de informática e fazia a explicação. Então, era até engraçado que a gente já até sabia, quando ia começar uma matéria nova, quando a gente ia iniciar uma matéria nova do livro, a gente já sabia que essa professora ia levar a gente para a sala de vídeo, que era a sala onde tinha o data show. A gente já sabia que ela ia levar a gente para lá, porque ela ia apresentar todas essas informações em um PowerPoint, tudo organizadinho, e a quantidade de recursos a maior possível. Então, era muito interessante, a gente já ficava preparado, já preparava os cadernos, porque a gente tinha muita coisa para anotar ali. E ela também fazia os exercícios de uma forma dinâmica. Então, depois que ela terminava de fazer toda essa explicação com todos esses recursos, ela fazia aquela questão de uma atividade dinâmica, colocava, por exemplo, 2 pinturas de escolas literárias diferentes. E ela dividia a gente em grupos, como se fosse um debate mesmo, e pedia para a gente começar a identificar quais eram as características, quais eram as coisas que a gente conseguia localizar ali naquelas 2 pinturas que tornavam elas de escolas literárias diferentes. E aí ela dava aquela questão do tempo também, para a gente ficar estudando, para a gente ficar debatendo, argumentando com os nossos colegas ali na roda, né, no grupo, e assim a gente conseguia ir chegando nas conclusões, nos resultados, e por fim a gente apresentava à turma qual eram as características que a gente tinha conseguido encontrar e por que a gente sabia que pertencia a tal escola literária. Então era uma coisa bem interessante, porque a gente passava por todo esse processo de conhecer
a literatura nos mínimos detalhes, né, aquelas obras literárias, e depois a gente colocava na prática isso, já identificando as características, já identificando os motivos por aquela pintura ter sido feita daquela forma, qual era o objetivo do autor ter feito aquilo daquela forma. Então, tudo isso era muito interessante. Então, uma aula que era para ser maçante, que era para a gente ficar muito cansado de ver tantos detalhes, acabava se tornando uma aula muito interessante. Isso, então, vamos falar assim na prática, o que ajudava a professora a trazer esses recursos da tecnologia para dentro da sala de aula? Facilitava o entendimento e a memorização do conteúdo, e isso eu posso garantir que tem muita coisa que ainda hoje eu me lembro, eu ainda vejo algumas pinturas pela internet, eu ainda fico pensando, tentando processar a qual escola literária pertencia aquela pintura, eu fico processando isso ainda na minha cabeça. Então, para você ver uma coisa que eu já vi há tanto tempo, ainda hoje faz sentido para mim. Tudo porque ela colocava em prática aquele conteúdo que a gente tinha acabado de aprender. Então, como ela trazia isso na prática, mostrava as informações, trazia o conteúdo, trazia o contexto, ficou muito mais fácil, virou uma coisa realística para a gente. A gente consegue imergir no conteúdo que ela traz, como se a gente tivesse feito uma volta ao tempo. A gente voltou naquele tempo, parece que a gente participou daquele momento da cultura, daquele momento histórico, e agora a gente consegue fazer essa análise do conteúdo que ela nos ensinou. E também tornou a matéria relevante para a gente. Quando ela trouxe na prática, para a gente analisar as coisas, ou trouxe objetos que não são mais utilizados hoje, mas que já foram, e que sofreram talvez um processo de atualização, e aí a gente consegue entender de onde surgiram algumas ideias, de onde surgiram alguns objetos que a gente utiliza hoje no nosso cotidiano. Então, ela conseguiu tornar essa matéria, que talvez fosse maçante, ela conseguiu tornar interessante para a turma toda e fazer com que a turma se envolvesse na aula dela graças à tecnologia. Então, vale muito a pena a gente investir nesse recurso, a gente utilizar essa ferramenta, principalmente para nós, professores de inglês, que temos tanto conteúdo para ser abordado. Eu acredito que, assim, que a nossa matéria é muito rica. Ela é rica porque o idioma tem a questão da cultura, tem a questão da história, a gente tem muitas expressões idiomáticas para ensinar aos nossos alunos. Então, a gente tem muita coisa para trabalhar em sala de aula que muitas vezes a gente não consegue, mas com a tecnologia é possível. Então, é muito bom a gente tirar um tempinho para estudar essa questão, essa ferramenta. Antes da gente falar o que muitos professores acham sobre utilizar a tecnologia em sala, eu queria lembrar você, se você chegou agora, eu queria lembrar que no dia 4 de fevereiro vai ter um encontro super especial comigo, onde eu vou ensinar você a utilizar as habilidades que você já tem para aumentar o interesse da sua turma nas aulas de inglês. Então, no dia 4 de fevereiro, às 22 horas, eu vou fazer um encontro ao vivo, é 100% online, 100% gratuito, você vai poder participar aí da sua casa, sem problema nenhum, ou então, se você não estiver em casa, você vai poder acessar de qualquer lugar, porque ele é 100% online, vai ser muito bom. Eu também vou dar uma ferramenta exclusiva para quem se inscrever nesse evento. Então, não perca, se inscreva nesse evento para você poder ganhar essa ferramenta especial e manter o interesse da sua turma durante todo o bimestre. Inclusive, me siga lá, entre no grupo do Telegram para você não perder nenhuma informação desse evento. Combinado? Então, vamos voltar lá. O que os professores acham sobre utilizar a tecnologia em sala de aula? Então, alguns eles acham a ideia legal, mas eles não sabem por onde começar. Então, até que legal a ideia, não, muito bom usar a tecnologia, mas eu não sei por onde começar, eu fico meio confuso, acho que vai levar muito tempo para planejar isso, então melhor deixar para lá. Acabam deixando para lá a ideia de utilizar a tecnologia em sala de aula. Outros têm medo de perder o controle da turma. Já pensou eu trazer uma coisa de tecnologia e, de repente, a minha turma perder o controle, virar bagunça, eles ficarem agitados demais e eu acabar não conseguindo explicar a minha matéria? Também tem esse ponto. Alguns também ficam inseguros por não ter habilidades com a tecnologia. Já pensou, eu levo uma tecnologia, chego lá, o negócio não funciona, trava tudo e eu acabo perdendo tempo, os meus alunos acabam ficando dispersos e virando uma grande bagunça. Então, esses são alguns pontos pelos quais os professores acabam ficando receosos na hora de utilizar essa ferramenta. Mas a gente tem que levar em consideração esses 3 pontinhos aqui. O primeiro, os nossos alunos, eles já utilizam a tecnologia no dia a dia deles. Então, eles já sabem, eles já conhecem como funciona. Eles também já sabem que muitas vezes pode surgir alguns imprevistos ali. A gente está a gente é um pouco refém ainda dessa questão de
conectividade com a internet, a gente é um pouco refém, às vezes, de a bateria que não funcionou, tudo isso pode acontecer. Porém, os nossos alunos, eles já conhecem essa ferramenta, então é uma coisa que tem mais chances de dar certo, porque é uma coisa que já estimula o dia a dia deles, já é uma coisa que eles utilizam para se sentirem mais relaxados, que eles utilizam para aprender de forma autônoma, eles já fazem pesquisas ali no navegador, no Google, eles já buscam essas informações, então é uma coisa que eles já conhecem e vão poder nos ajudar nessa questão. Então, se você está tendo uma dificuldade ali, se você tem medo de ter dificuldade na sala de aula com a tecnologia, a gente pode sempre contar com os nossos alunos para nos ajudar. Muitas vezes, os nossos alunos, eles conhecem a tecnologia na nossa frente. Eles já sabem as novidades dos novos aplicativos que foram lançados, as novidades, as ferramentas que foram atualizadas ali nas redes sociais. Tudo isso eles têm acesso primeiro que a gente, eles acabam estando mais ali imersos naquele ambiente da tecnologia. Então, você pode combinar com seus alunos, você pode conversar com eles, explicar para eles qual vai ser o objetivo daquela aula, pela qual você está trazendo aquela tecnologia, e pedir ajuda deles. Falar, olha, eu estou com um pouquinho de dificuldade, vocês me ajudam aqui a montar, só para a gente conseguir fazer essa aula legal, a gente conseguir fazer essa aula dinâmica? Com certeza, seus alunos vão conseguir te ajudar a adequar a sua ferramenta ali, para você poder dar uma aula mais dinâmica para eles. E também, se você ainda está um pouquinho inseguro, a gente vai ver um passo a passo de uma maneira bem simples, de como você pode utilizar a tecnologia a seu favor, mas de uma maneira bem simples, sem utilizar muitos recursos, sem utilizar muitas coisas. Bem coisas assim que eu já testei, bem simples, bem tranquilas. Vamos lá que a gente vai chegar nesse passo a passo. Mas antes, a gente precisa saber de uma coisa antes da gente começar a utilizar essa ferramenta nas nossas aulas. Primeiro, não arrisque. Não improvise o uso da tecnologia na sua sala de aula. Então, se você não planejou aquela aula, se você não planejou utilizar a tecnologia na sua aula, naquele dia, então não improvise, não tente quebrar a cabeça ali enquanto seus alunos estão fazendo exercício, você ir quebrando a cabeça para colocar a tecnologia ali em cima da hora, porque, novamente, a tecnologia, ela é um pouco instável, a gente muitas vezes vai depender de uma conexão, a gente vai depender ali se o aparelho está funcionando corretamente, e se você faz aquilo em cima da hora, com pouco tempo, tentando improvisar, as chances de você se estressar são grandes, porque, sim, a tecnologia, ela tem imprevistos, então, o ideal é que a gente sempre faça uma programação, um planejamento antes, sem partir para o imprevisto, porque pode dar errado. Então, precisamos dessa questão do planejamento, sempre planejar com antecedência, e não se cobre demais. Se você chegar lá, você já sabe que a tecnologia tem esses imprevistos. Se acontecer ali da hora, o aparelho não ligar ou você não conseguir acessar aquele site que você queria mostrar para os seus alunos, calma, não se cobre, tenha paciência, porque acontece. A gente pode sempre remanejar essa ferramenta para uma próxima aula, mas para isso, o que a gente precisa? De um plano B. Por isso que é tão importante a gente ter o planejamento. Então, leva o plano B, quando você vai fazer essa aula com a tecnologia, leva um plano B, travou a língua, leve um plano B, porque se acontecer de não funcionar ali na hora, você não vai ter seus alunos dispersos, não vai virar bagunça, a gente coloca o plano B em prática, que o plano B seria um conteúdo que não utilizasse essa ferramenta, e aí você coloca ali em prática para manter o domínio ali, o controle da sua sala, e manter seus alunos participando da aula ainda, praticando essa parte de memorização do conteúdo que você acabou de explicar. Certo? Então, muito importante a gente ter um plano B, fazer sempre o planejamento e não improvisar a nossa aula. Outra coisa é você estudar a melhor hora, o melhor momento ali da sua aula para utilizar essa ferramenta de uma maneira que não atrapalhe o rendimento ou o andamento da sua aula. A gente tem que sempre pensar qual é o objetivo da gente estar trazendo aquela ferramenta para a sala de aula. Qual é o ponto que eu quero trazer mais atenção aos meus alunos, que a tecnologia vai me ajudar? Sempre isso em mente, qual é o objetivo? Por que eu estou trazendo aquela ferramenta para a sala de aula? Porque se a gente simplesmente coloca do nada essa ferramenta, o aluno vai entender que chegou o momento de lazer, chegou o momento de relaxar, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso falar alto, eu posso conversar com meu colega, e não é isso o objetivo. A intenção é que eles aprendam
utilizando essa ferramenta. Então, o objetivo ele é bem claro, é aprender, é reforçar o ponto que a gente está querendo esclarecer naquela aula. Por isso, é importante ter ali um planejamento para saber o melhor horário que os alunos não vão perder essa noção do porquê que a gente está trazendo aquela ferramenta. Antes de você programar com seus alunos, antes de você combinar com eles que na próxima aula vai ter tal coisa, verifique se você tem todos os recursos. Às vezes a escola não tem todos os recursos, está faltando ali a conexão com a internet, ou então o Data Show queimou alguma pecinha ali do Data Show, ou o computador não está funcionando. Existem várias coisas que podem acontecer, então não planeje a sua aula antes de verificar os recursos, se eles estão funcionando corretamente, se você tem todos os recursos, tudo isso tem que estar organizado, a gente tem que verificar antes de programar a nossa aula com base nisso, porque senão vai chegar ali na hora, você vai acabar perdendo o seu momento precioso de aula, porque os recursos não estão funcionando corretamente. Então, sempre verifique se você tem os recursos ou se a escola está com os recursos funcionando corretamente. Certo, então vamos ver aqui o nosso passo a passo. Só um segundinho, deixa eu me organizar aqui. Beber um pouco de água. Então, a gente tem que sempre... Vamos começar o nosso passo a passo pelo planejamento. Muito importante a gente sempre planejar as nossas aulas, a gente ter sempre esse controle do conteúdo que vai ser passado durante as nossas aulas. Primeiro passo do planejamento é a gente verificar os recursos que a gente tem e verificar se eles estão funcionando corretamente. Depois, a gente vai para o planejamento da aula e o conteúdo adequado. Então, a gente vai olhar ali aquele conteúdo e vai planejar, com base nele, a utilização dessa ferramenta. Também vamos estimar a quantidade de tempo que vai levar a utilizar essa ferramenta. Quanto tempo vai levar? Porque se levar mais do que a sua aula, então a gente vai ter que dar um jeitinho de planejar, ou fazer em 2 aulas, ou verificar se aquela atividade é realmente relativa, se ela é realmente importante ali para levar para os alunos. E sempre focar no objetivo do aprendizado daquela atividade. Qual é o objetivo de estarmos fazendo aquela atividade utilizando essa ferramenta? Tudo isso tem que ser levado em consideração aqui no planejamento. Outra coisa é a gente conhecer os aplicativos para indicar aos nossos alunos. Antes disso, vamos voltar aqui nesse ponto. Nesse ponto do planejamento, também inclui você estudar, conhecer como é que funcionam os seus recursos. Então, se você quer utilizar, por exemplo, uma caixinha de som Bluetooth, você quer passar um áudio ou quer passar uma música na sua aula, nesse ponto você tem que conhecer como é que funciona. Onde liga, onde desliga essa caixinha, como que eu faço para conectar ela no meu celular. Isso a gente pode estudar de diversas formas. Ou a gente pode pedir para alguém próximo de nós para explicar como é que funciona. Então, se você não tem muita habilidade, mas tem alguém ao seu redor, algum familiar, algum amigo que consiga te explicar, então a gente já pega essas instruções antes de programar a nossa aula. Tudo isso é muito importante a gente estudar também como é que funcionam esses recursos que a gente vai utilizar na nossa aula. Então, o segundo passo, que é conhecer os aplicativos que a gente pode indicar aos nossos alunos. A gente tem que ter uma lista desses aplicativos, a gente tem que listar esses aplicativos e testá-los. A gente precisa colocar em prática, porque não tem como a gente indicar, falar para o nosso aluno que é bom, falar para o nosso aluno quais vão ser os benefícios que ele vai ter acessando, estudando por esse aplicativo, se a gente não testar. Não tem como a gente ter certeza da eficácia disso antes da gente testar. Por isso, faça uma lista e faça os testes desses aplicativos, estude, verifique quais são os pontos que você quer relevar para os seus alunos, que você quer mostrar para eles que é importante. Uma sugestão é quando você for mostrar esses aplicativos para os seus alunos, for pedir para eles colocarem em prática, você pode planejar algumas metas, alguns desafios para eles alcançarem esses objetivos. Então, por exemplo, olha, tal aplicativo utiliza metas, ele premia de acordo com o progresso que você faz. Então, a gente pode combinar com os nossos alunos. Vamos colocar um desafio, vamos ver até semana que vem quem consegue chegar até esse nível do aplicativo. Vamos ver quem consegue chegar até essa colocação de progresso aqui. E a gente pode até brincar, fazer uma sugestão de premiação com eles, uma premiação simples, pode ser só pequenos mimos, como marca-texto, caneta colorida, como a gente pode também utilizar as balas, pirulitos, sim, no final da aula, só para eles entenderem que eles têm ali uma motivação para estar utilizando
aplicativos que a gente sugeriu. Alguns que eu já testei são esses 3 aplicativos que eu sugiro. Então, se você não os conhece ainda, faça alguns testes, verifique se está de acordo com a sua turma, com a faixa etária da sua turma. Então, o Duolingo, que ele é um dos mais conhecidos, que é utilizado para aprender idiomas. Ele tem bastante essa questão de, a cada progresso, você melhora, sobe um nível, também você é premiado dentro do aplicativo. Então, ele é bem interessante, ele tem coisas na prática, como conversação, ele tem a parte de ouvirmos, de falarmos, bem interessante a utilização do Duolingo, e ele vem trabalhando ali aquele passo a passo do conteúdo inicial até chegar no conteúdo mais avançado, então vale muito a pena. Esse reverso context, ele é bem legal também, porque ele mostra pra gente como que aquela palavra vai ser utilizada no contexto. Então, para o nosso aluno é muito importante. Eu vivo falando que o inglês, ele é preso no contexto. Então, a gente não pode analisar uma palavra vazia e lhe dar uma definição só para os nossos alunos. A gente precisa ter esse contexto de onde está inserida, qual lugar está inserida aquela palavra, para ele entender o significado, como que aquilo funciona na prática. Então, o reverso context, ele é muito bom. Eu gostei bastante de ver as frases sendo utilizadas na prática. E o último, que é o Cake. O Cake, ele também tem muita prática, ele tem muito conteúdo, muita ferramenta. Ele utiliza tanto a parte de speaking, como utiliza vídeos, utiliza alguns trechinhos de filme. Então, já é uma ferramenta que tem altas possibilidades de conseguir atrair o interesse do seu aluno. O Cake é um aplicativo assim, que eu gosto bastante de utilizar. E até para nós, professores, mantermos o nosso ritmo de aprendizado, né, mantermos nossas palavras atualizadas, o Cake é um aplicativo sensacional para a gente manter essa qualidade do nosso conhecimento. Esses 3 aplicativos são os que eu já testei, mas, claro, você pode testar outros aplicativos, pode conhecer outros aplicativos, sempre testar os aplicativos antes de passar para os nossos alunos, para eles entenderem também qual é o objetivo, o real objetivo deles estarem estudando por meio desses aplicativos. E, claro, os aplicativos ajudam os nossos alunos a estudar fora da sala de aula, então a gente reforça ali o conteúdo que a gente está passando ali dentro para eles, e também eles começam a ter mais essa questão da importância de estar aprendendo aquilo, eles começam a ficar mais acostumados com o inglês, então vai facilitar na hora que você estiver ensinando, eles já vão estar mais acostumados, mais familiarizados com as palavras em inglês, vão ter mais vocabulário para utilizar na sua aula. O terceiro passo é a gente conhecer sites que promovam o aprendizado para indicar para os nossos alunos. Novamente, a gente pode sugerir essas metas, esses objetivos para os nossos alunos e recompensá-los durante as aulas e verificar o progresso dele durante as aulas. A gente também pode planejar atividades, então, talvez durante a nossa aula, a gente pode trazer essa ferramenta, dividir eles em equipes e fazer uma espécie de gincana, uma espécie de competição, para eles conseguirem alcançar o nível, a meta ali daquele site. E a gente tem que sempre ter uma lista desses sites para a gente saber o momento certo de incluir eles nas nossas aulas. Então, quando a gente tem aquela listinha bonitinha, a gente já sabe onde a gente pode utilizar, em qual contexto ele vai funcionar. Algumas sugestões que eu tenho, aqui são 2 sugestões, que eu coloquei o nome dos sites para ficar mais fácil. BBC Learning English tem muitas coisas interessantes, inclusive tem algumas dicas de inglês que eles dão. Por exemplo, aqui eles estão dando 5 maneiras alternativas de falar sim. A gente pode trazer para a sala de aula isso para os nossos alunos aumentarem a questão do vocabulário deles, para eles conhecerem mais palavras. Então, quando a gente fizer uma pergunta para eles durante os exercícios da nossa aula, a gente pode pedir para que eles não falem sim, e que utilizem uma forma alternativa dessa palavra. Tudo isso, então, a gente consegue trabalhar com eles se a gente tiver essa prévia listinha, se a gente estudar quais são os sites que vão promover o aprendizado do nosso aluno. Então, para hoje, eu queria indicar para você esses 2 sites, que é o BBC Learning English, que tem muito conteúdo, desde origem de palavra até a vocabulário, como aumentar o vocabulário, utilização na prática dessas palavras, como por meio de notícias, eles fazem pequenos recortes de notícias e trazem de uma maneira contextualizada para o aluno aprender. Então, é muito bom, esse site é um dos meus preferidos. E também temos o LyricsTraining, que vai ser um site de
de música, e vai ter ali a letra da música que o aluno vai ter que preencher. Tem várias formas de brincar nesse site, tanto para o aluno preencher aquelas lacunas vazias que a gente já costuma trazer para a sala de aula de maneira impressa, como também o aluno pode ter que preencher a frase inteira, o aluno pode ter que escrever toda a música, ou escrever a tradução da música, escrever a tradução daquela palavra. Ele tem tempo também para fazer essa atividade, ele pode escolher uma das palavras sugeridas para ver qual que se encaixa melhor ali naquela lacuna. Então, esse é um dos sites também que eu gosto muito e que o aluno consegue acessar também pelo aplicativo. Acho que o BBC Learning English também tem aplicativo, os dois têm aplicativo. E aí o aluno consegue baixar e é ali praticando. Eu gosto muito de ensinar com música, porque o aluno, ele tá ouvindo, ele tá praticando o listening dele e compreendendo, tentando relacionar qual é o significado dessa palavra, qual é a palavra que eu tô ouvindo aqui. E quando ele vai preenchendo isso, ele vai colocando em prática. Então é muito bom, eu gosto muito dessa ferramenta, porque ajuda o aluno na prática, ele começa a ter mais essa noção de vocabulário, o listening dele fica melhor. Então, quando a gente faz uma atividade em sala de aula, o listening dele já está mais adaptado, já está mais compreensível para o inglês. Muito bom a gente utilizar essa ferramenta. Então, eu gosto muito de indicar, porque vale muito a pena. E é uma ferramenta, as duas são ferramentas gratuitas, que os nossos alunos conseguem acessar de qualquer lugar, tanto do celular como do computador. Então, vale muito, muito a pena. Um quarto passo é a gente buscar sites que podem ser utilizados como ferramentas na hora que nós estamos ensinando. Alguma coisa que possa ajudar na memorização e na explicação. Então, a gente vai ajudar os nossos alunos a memorizarem aquilo e vai ajudar na nossa explicação, de uma forma que fique mais fácil, mais tranquila de explicarmos. Mas, eu sempre volto a dizer que a gente não pode substituir a ferramenta pela nossa explicação. Então, não adianta eu só trazer um vídeo em que tem a explicação e não explicar nada para os meus alunos, já pedir para eles fazerem exercício. Não funciona a gente substituir. Por que não? Porque às vezes aquele conteúdo foi feito para uma faixa etária diferente, ele foi feito para uma necessidade diferente, pensado na dificuldade de um aluno diferente daquele que a gente tem na nossa sala de aula. Então, é importante a gente sempre ter a nossa própria explicação e trazer aquilo como um complemento, uma coisa só para agregar valor ali na nossa explicação. Novamente, verifique os seus recursos antes de programar a aula. Então, se você está pensando em fazer aquela explicação e está contando com aquele vídeo para completar essa explicação, verifique se os seus recursos estão todos funcionando, se você vai ter o acesso à internet, se o seu computador vai estar funcionando, se você vai conseguir utilizar o DataShow naquele dia da aula. Tudo isso muito importante. Sites que eu indico para você fazer isso, que você consegue trazer para melhorar a sua explicação e que você consegue trazer mais conteúdo para os seus alunos. A gente também tem, nessa questão da BBC, a gente tem o Word Service, que é uma parte de drama. Então, eles fazem uma narração da história. Então, às vezes, você quer fazer ali aquela aula de leitura com seus alunos, quer trazer um pouco mais da cultura, quer trazer aquela parte literária, mas não sabe como. A gente pode utilizar os dramas, que são narrativas de histórias, que a BBC fez para nós. Ele está disponível tanto no Spotify, como em outros podcasts, e acredito também que pelo site deles você consegue ter acesso a esses dramas. E aí a gente tem também a parte que eles fazem escrita, a gente pode fazer impressa essa questão da parte escrita, e depois trazer para os nossos alunos acompanharem a leitura que está sendo. A gente também pode retirar algumas palavrinhas ali, para eles praticarem o que eles estão ouvindo, conseguirem compreender qual é a palavra e irem preenchendo corretamente. Isso também é uma atividade que funciona muito. O Quizlet, que é uma ferramenta que é mais conhecida por utilizar os flashcards, que são aqueles cartõezinhos que geralmente tem uma imagem e quando você vira, tem a definição ou tem o nome da imagem em inglês. É muito útil, a gente consegue utilizar ele em sala de aula durante a nossa explicação. Então, às vezes, você está querendo fazer uma memorização ali na parte de vocabulário, você traz o Quizlet e consegue fazer essa brincadeira com os alunos, mostrando talvez a imagem e pedindo para alunos aleatórios falarem qual é o nome dessa imagem em inglês, e assim, ou então fazer a questão da tradução, do significado daquela palavra. Tudo isso a gente consegue fazer com essa ferramenta do Quizlet, que é mais conhecida pela questão dos flashcards, mas tem muitas outras funções que a gente pode utilizar dentro desse site do Quizlet. Eu gosto bastante, inclusive já utilizei o Quizlet muitas vezes, faz muita diferença mesmo a gente ter essa ferramenta, ter o conhecimento dessa ferramenta nas nossas aulas.
Outra coisa, utilize vídeos e imagens para enriquecer suas explicações. Lembra daquela questão de que se a gente está sendo muito teórico, a gente já está falando de um idioma que não é o idioma que o nosso aluno utiliza todos os dias. Se a gente fica ali na teoria, falando muito de estrutura, de uma coisa que não faz parte daquela realidade do aluno, o que acontece? O aluno fica desmotivado porque ele não está entendendo, ele não está conseguindo acompanhar ali aquele andamento. Então, a gente pode utilizar os vídeos e as imagens para tornar mais claro para ele esse entendimento. Vamos buscar por vídeos que ajudam o aluno a entender na prática. Então, se ele está com dificuldade de imaginar aquilo porque não faz parte da nossa cultura, do nosso contexto, da nossa coisa do dia a dia, então a gente pode trazer vídeos que vão ajudar na prática. As imagens ajudam os nossos alunos a memorizar muito mais. Então, se é uma explicação muito detalhada, vamos trazer as imagens, vamos trazer todos os recursos que a gente conseguir para os nossos alunos entenderem melhor. Novamente, lembrando o caso da minha professora. Se não fosse por ela ter trago essas imagens, ter trago vídeos, ter trago todos esses recursos que ela conseguiu, hoje em dia, provavelmente, eu não me lembraria de nenhum detalhe das aulas de literatura que ela me deu. Por isso, é importante a gente tentar, sim, trazer a maior quantidade de recursos que a gente conseguir. Uma indicação, por exemplo, é o YouTube. O YouTube, ele tem essa questão de vídeos, muitos vídeos, e uma das aulas que eu gosto de utilizar, por exemplo, é nas aulas de animais. Depois que a gente trabalha ali o nome dos animais em inglês, a gente faz aquela parte de memorização com os nossos alunos, eu costumo pesquisar sobre sons dos animais, somente sons, para a gente adivinhar. Então, eu trago para a sala de aula esses sons, deixo tocar um trechinho desse vídeo e pergunto para os meus alunos para eles adivinharem qual é o animal que faz esse som, mas para eles me darem a resposta em inglês, claro. Então, eu posso chamar alunos aleatórios, posso dividir eles em equipe para eles adivinharem primeiro qual é o animal, falarem corretamente essas palavras. Então, esse do YouTube é uma coisa que a gente pode utilizar muito. Quando você está falando de uma coisa que é muito difícil de explicar, utilize os vídeos do YouTube que tem muitas ilustrações, eles colocam muitos vídeos na prática para a gente poder utilizar. Eu gosto bastante de pesquisar os vídeos e fazer uma listinha para na hora que eu for utilizar aquela matéria, na hora que eu for explicar aquele conteúdo, eu já saber onde localizar aquele vídeo que eu vi, que eu gostei, que tem o conteúdo complementar da minha explicação. E, por fim, a apresentação do PowerPoint. É uma apresentação igual essa que eu fiz aqui para você, então fica muito mais fácil você visualizar, por exemplo, aqui você está visualizando o resultado da busca que eu tive do YouTube. Aqui você está visualizando o PowerPoint, você está visualizando qual é o programa que eu estou utilizando para mostrar aqui para vocês essas informações. Então, é muito prático você poder trazer uma apresentação de PowerPoint com todas as informações que você precisa para aquela aula. Você consegue ilustrar melhor, você consegue fazer essa diferenciação, né? Eu consigo mostrar para vocês a diferença de um programa assim, de um programa assado. Tudo isso a gente fica muito mais prático, poupa o nosso tempo na hora de ensinar, além de ser muito mais eficaz. Por isso, eu gosto bastante de sugerir a utilização do PowerPoint para você já ter tudo reunido em um lugar só e conseguir chamar essa atenção do aluno, conseguir despertar esse interesse dele de uma forma muito mais prática. Então, essas são algumas ferramentas que são simples de usar, são ferramentas que eu já utilizei. Não exige muito conhecimento da tecnologia, a gente consegue, às vezes, ali, a gente tirar um dia ali para ir projetando essa aula, para ir planejando essa aula, a gente consegue organizar a nossa aula bonitinha e deixar ela mais interessante, mais dinâmica para os nossos alunos. Então, quando a gente segue todo esse passo a passo da gente planejar a nossa aula, da gente conhecer melhor as ferramentas que a gente pode utilizar com a tecnologia, deixa eu só passar aqui para cá. Quando a gente conhece todas essas ferramentas, a gente estuda elas, baixa aqueles aplicativos para você sugerir para o seu aluno, aquilo vai dar muito mais importância na sua aula, seu aluno vai ficar muito mais motivado, vai querer participar, vai estar envolvido. E a gente tem que parar para pensar nisso, que a tecnologia, ela está inclusa já no nosso dia a dia, a gente já utiliza ela diariamente. Então, não tenha medo, estude bem a tecnologia, planeje, faça sua programação, verifique qual aula, qual período da sua aula você vai conseguir
conseguir incluir essa ferramenta que com certeza vai fazer toda a diferença na sua aula, certo? Então esse foi o tema do episódio de hoje. A gente trabalhou como superar as dificuldades da tecnologia para dar uma aula mais dinâmica, para dar uma aula mais interessante. Antes da gente encerrar aqui, eu queria lembrar que no dia 4 de fevereiro, às 22 horas, vai ter um webinário ao vivo comigo. Eu vou estar ao vivo conversando com vocês sobre como nós podemos aumentar o interesse da nossa turma. Eu vou mostrar diversas habilidades, inclusive as 3 mais importantes que você deve ter se você quer alcançar o interesse da sua turma. Então não esqueça de se inscrever nesse evento e participar do canal do Telegram, onde eu vou enviar diversas informações. Eu vou continuar acompanhando vocês ali até o dia do evento. E é isso, hoje foi mais uma live de aquecimento para o evento. Vejo você também no dia 4. E essa semana, amanhã, na sexta-feira, a gente tem ainda mais uma live. Semana que vem, a gente continua com os nossos episódios de Go Teachers. Certo? Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada por você ter nos acompanhado até aqui. E é isso, vejo você amanhã e também te vejo no evento do dia 4, combinado? Tchau, tchau!